espíritos da quaresma quiseram se vingar de mim e tacaram fogo na minha casa. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 22 anos dentro da Umbanda, e hoje eu vou falar do dia que minha casa pegou fogo. A minha casa pegou fogo exatamente dia 13 de março de 2025, dentro do período da quaresma. O horário foi ali aproximado entre 2h30 da madrugada, então aparentemente o fogo começou mais ou menos umas 2 horas, a umas 2h10, e isso é um horário também bem aproximado das 3 da madrugada, que é um período onde as pessoas atrelam aí a comunicação espiritual e também a vinda de espíritos, principalmente obsessores. Eu vou deixar aí passando na tela, né, alguns trechos do momento, não foi exatamente do momento, isso foi logo após que eu comecei a registrar, já que a gente tinha acabado de se mudar para casa que é alugada, então eu precisava mostrar para o proprietário, eu precisava mostrar para o corretor o que tinha acontecido na casa, para que eles ficassem cientes. E eu recebi um comentário de pessoas falando assim que, primeiro, que isso foi por conta da quaresma, que a quaresma que fez com que esses espíritos viessem e ateassem fogo na minha casa. Eu acredito sim na potência espiritual, no poder do espírito, dele poder realmente manifestar algo, sabe? Que ele não deseja alguma questão assim, poder atrapalhar a vida de alguém, tá? Mas eu já sou um pouco mais cética quanto a isso, sabe? Pode existir sim o defeito que aconteceu. A gente esperou 15 dias para estar trazendo esse tema aqui para vocês. Justamente, primeiro, porque nos primeiros dias eu não conseguia, não dava para gravar, porque eu tava toda preta, cheia de fuligem. Não que eu tivesse tido um abalo psicológico, teve o trauma, existiu o trauma. Eu fiquei aí mais ou menos uma semana acordando de madrugada, vendo fumaça entrando pela porta, sabe, do meu quarto. Eu tive literalmente alucinações, né, durante o sono. E eu mesma tratei comigo com a TRG, né? A TRG é uma terapia para dissolução justamente de traumas. E eu sou terapeuta, né, dessa técnica, e inclusive eu faço atendimentos, tem o link aqui na minha descrição. E eu apliquei a TRG em mim mesma porque existe essa metodologia, né, do autorreprocessamento. Então eu fiz o autorreprocessamento dessa memória. Então, em uma semana eu já não estava mais tendo pesadelos, aquilo não estava mais me incomodando. Claro, ainda tinha preocupação, né, pensando nas coisas. Não fiquei tão tranquila enquanto o eletricista não fez um check-up. Aí o eletricista veio, já conferiu tudo, viu que tá tudo bem, então aí eu já fiquei mais tranquila. Mas voltando ao foco, existe a possibilidade da quaresma ter sido o ponto principal do início das chamas na minha casa? Pode ter sido, pode sim. Mas, Pérola, você acredita que foi isso? Eu de verdade não acredito não, tá? Eu não acredito. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Você atrelaria a isso? A gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, porque muitas vezes é uma distração do inimigo. Eu vou falar para você do porquê é uma distração do inimigo. Muitas vezes, quando a gente tem algum problema na nossa vida, a gente coloca esse problema em algo, a gente terceiriza esse problema, como por exemplo, a minha casa pegou fogo, foi por culpa da quaresma. Aí foi por culpa da quaresma, então isso me isenta da responsabilidade de ter uma ação, né? De ter uma mudança, de ter ali um cuidado, um respaldo. E aí eu quero trazer nesse foco. Muitas vezes, por exemplo, você não consegue uma vaga de emprego melhor. E aí você fala assim, eu não recebi aquela promoção por culpa do fulano, é culpa do ciclano. E aí você se coloca dentro de uma caixa amarrada onde você não tem nada que você possa fazer. E como você não precisa fazer nada, então você só deve, na verdade, se conformar com aquela situação e deixar aquilo rolar. Mas o que a gente mais vê é que quando você pega e fala assim, bom, eu não recebi aquela promoção, talvez porque eu não tenha tanta habilidade de comunicação, talvez porque eu não tenha tanta proatividade, talvez porque eu não tenha me desempenhado no meu máximo. Daí você, por essa outra ótica, o que acontece? Você tem a possibilidade de melhorar sua proatividade, de melhorar sua comunicação, de melhorar o seu desempenho. Mas é claro, essa mudança vai trazer um desconforto para você. Vai fazer com que seja algo que não é conveniente, né, para sua energia, para sua mente, para o seu comportamento. Exige uma mudança. Tudo aquilo que exige mudança é penoso. E aí a gente vê
como a ótica de se autorresponsabilizar pelo problema pode sim acarretar ali uma estagnação e uma piora na tua vida. Então, de todas as maneiras, é claro que na minha situação, o incêndio em si era algo que não teria como ser previsto, né? Aquele eletrodoméstico ele estava funcionando muito bem. Mas eu soube por seguidores, inclusive, que se a gente tivesse colocado um dispositivo na tomada, que quando ele percebe o curto no eletrodoméstico, ele interrompe a energia, então talvez o curto não estivesse iniciado, sabe? Então existe como você colocar, acho que é um fusível no eletrodoméstico, para que aquele eletrodoméstico, se acontecer qualquer curto dentro dele, ele queima o fusível interrompe a eletricidade, então a eletricidade não permite que aquele elemento aqueça e que haja a fagulha do incêndio. Então, percebe o quanto, assim, às vezes é uma responsabilidade nossa em todos os problemas que a gente acaba enfrentando. Nesse vídeo aqui eu não vou falar a respeito do incêndio em si, vou mostrar alguns episódios. Eu, na verdade, vou mostrar, contar como aconteceu e também o viés espiritual, porque teve interferência da espiritualidade, porque, querendo ou não, foi bem grave o incidente. E se a gente tivesse demorado um pouquinho mais para levantar, muito provavelmente eu não estava aqui gravando esse vídeo. Eu já estava do lado de lá da espiritualidade tentando me localizar. Então, assim, eu quero trazer mais ensinamento aqui, trazer informação, tá? E trazer algumas questões pessoais também minhas, né, que é importante. Por isso que eu não estava gravando com tanta assiduidade. Não sei nem se deu para ver em alguns vídeos que eu soltei, se o meu cabelo tava preto, porque o meu cabelo tava cheio da fuligem. E, gente, para quem nunca passou por isso, a fuligem ela impregna, ela parece petróleo. Ela parece piche, sabe? Ela parece é um negócio que gruda na pele e não sai. E você esfrega e não sai. É uma coisa incrível. Então, assim, você tem que passar sabão, tem que passar álcool, tem que passar um monte de coisa e aquilo, assim, fica impregnando. Até agora, ainda fica. Olha, minha unha tá preta já de novo, que é por conta, né, de eu ficar manuseando as coisas e tá vindo essa fuligem ainda do incêndio que aconteceu aqui. Atrelo a quaresma? Pode ser que sim, mas não acredito muito nisso, não. Acredito mais em realmente um problema elétrico ali, no eletrônico, no eletrodoméstico, porque não teve uma avaria na rede elétrica, tá? Então aquele curto, aquele problema, o defeito, ele aconteceu na geladeira mesmo, tá? A geladeira que iniciou o incêndio. Pérola, eu fico até às vezes muito brava, sabe? Quando as pessoas ficam falando pra mim, olha que demanda brava que mandaram pra você, que demanda brava. Isso me lembra muito da questão do copo meio cheio, meio vazio, enquanto 99% das pessoas ficaram com a questão do copo meio cheio, né? No pensamento de que olha o livramento que vocês tiveram da espiritualidade, porque, como eu disse, teve interferência da espiritualidade, a espiritualidade que alertou a gente quanto ao incêndio. Então, se não tivesse esse alerta, a gente não estaria aqui. Mas tem aquele outro lado que sempre pensa, ai, é demanda, mandaram uma demanda para você. Gente, demanda sempre existe, sempre existirá, sempre existiu. Sempre, sempre. O que vai acontecer, o que vai determinar é o que foi mais forte. Se aquilo era um incêndio, aquilo foi mandado para mandar de arrasta, não é mesmo? Foi mandado para mandar de arrasta. Se teve a interferência espiritual, aquilo não teve potência para te mandar de arrasta, ok? Compreende? Que tem demanda, isso obviamente tem, porque tudo tem demanda. Tudo. As pessoas têm inveja de um cabelo seco que você tem. Como elas não vão ter inveja de você ter prosperidade e a sua prosperidade às vezes ficar escancarada. Muitas pessoas se incomodam com o sucesso do outro. Elas, em vez de tentar conquistar o próprio sucesso, elas preferem tentar derrubar aquela pessoa que está fazendo sucesso. Então, assim, gente, todos os comentários de pessoas falando a respeito de demanda, eu oculto. Eu oculto porque eu não quero dar mais força e mais energia para isso. O que eu quero trazer como ênfase aqui é existir demanda, sempre vai existir demanda. Isso é algo óbvio para mim. Quero trazer para você que está iniciando na religião que isso é algo óbvio também. Sempre existe a demanda, tá? E
Essa demanda, o que é importante a gente saber, ela não foi forte o suficiente para fazer o trabalho dela. Por quê? Porque a proteção era maior. Ponto. A proteção foi maior. Ah, Pérola, mas só que é porque se foi demanda, tem que ter coisa feita para se proteger depois. Ok, tá feito. Tem um monte de coisas feitas. Brechas sempre vão existir. A gente tem o quê? É tentar ser atento e tentar diminuir a quantidade de brechas, né? Então a gente sempre diminui a quantidade de brechas o máximo possível, mas sendo humanos e errantes, a gente acaba passando algumas coisas despercebido. E também pela outra ótica de existir ali um panorama espiritual, essa espiritualidade consegue, às vezes, ver algo que a gente não conseguiu ver. E muitas vezes é algo que nós precisamos passar. É um amadurecimento, é uma espécie de treinamento espiritual para a nossa vida. Então, às vezes as pessoas vêm e perguntam: por que que os seus guias não te alertaram? Gente, os guias eles alertaram no momento que era permitido alertar, tá? Então existia ali algo que precisava acontecer, tá? E esse algo que precisava acontecer foi o que aconteceu. Foi esse amadurecimento, esse conhecimento, essa vivência que trouxe pra gente uma ótica diferente, que mostrou talvez para a espiritualidade que hoje a gente tem uma outra visão. Porque há mais ou menos o Eduardo era neném e ele está com 21, então há 20 anos mais ou menos atrás, a gente sofreu um acidente, que o telhado da nossa casa desabou. E o telhado da casa desabou e por um milagre não caiu nada na minha cabeça e na cabeça do Eduardo, do meu filho. Por um milagre, né? O milagre chamava boiadeiro, inclusive. É o boiadeiro Caetano. Então, quando a gente passou por esse episódio, a gente teve uma fragilidade muito grande, porque quando a gente teve alta do hospital, falaram, mas vocês vão voltar para que casa? Daí que bateu o baque, putz, eu não tenho mais casa. E a gente perdeu tudo, porque você pensa no fogo, o fogo destrói, sim, mas a água também destrói. Então, quando arrancou o teto da minha casa e logo em seguida começou a chuva, eu perdi tudo. Eu perdi absolutamente todos os móveis da minha casa, né? Esses móveis recentes não são feitos de madeira maciça. São móveis feitos de aglomerado de madeira, então destruiu. Perdemos tudo. E aí, nessa época, a gente ficou muito fragilizado, assim, de voltar, a gente teve que ir para casa de parentes, aí a gente ficou dormindo no chão, e aí dormia na cama de outras pessoas, sabe? Então, foi um negócio desconfortável, foi uma situação bem ruim. E dessa vez, né, a gente até brincou no dia quando a gente chegou do pronto-socorro, porque, querendo ou não, eu e meu marido, a gente respirou da fuligem, então a gente precisou fazer um tratamento, um acompanhamento médico. E quando a gente chegou, a gente tava em casa dando muita risada, né? A gente tava brincando, ainda tava com adrenalina, não conseguia dormir, não tinha dormido nada, já fazia mais de 24 horas que a gente não dormia, e a gente tava rindo, brincando e limpando as paredes, tirando a poeira da parede. E quando a gente parou um minuto e começou a pensar, falou assim, olha, né, os obsessores dos quiumbas, tal, que mandaram tudo isso aqui, devem estar pé da vida com a gente. Por quê? Porque a gente tá rindo. Eles destruíram a casa e a gente tá rindo, né? E destruíram a limpeza que a gente fez, destruíram a decoração que a gente tava fazendo, né? Eu até tô gravando essa decoração que eu tô fazendo e tal. Falei, poxa, eles devem estar pé da vida, porque a gente tá aqui rindo. Enquanto eles estão querendo destruir a gente tá dando risada. E aí o meu marido pegou e falou assim, olha, pensa pelo lado positivo, dessa vez a gente tem um teto para limpar. E é justamente isso. Eu acredito demais que, na verdade, foi um teste, foi mostrando assim, vamos ver se eles aprenderam mesmo, que daquela outra vez eles se desestruturaram completamente, se descompensaram completamente. E isso também faz parte da espiritualidade, por isso que eu quero trazer isso aqui. Então, às vezes aquilo aconteceu, aquela demanda chegou parcialmente, porque precisava fazer o teste com você. Até essa demanda foi bom para fazer o teste para ver se você realmente progrediu, se você aprendeu, porque tudo aqui na Terra é prova. É provas, testes e respostas. A gente conseguiu trazer para a espiritualidade a resposta de que a gente aprendeu, de que agora a gente perdeu um monte de coisa, mas nem por isso a gente ficou desesperado, nem por isso a gente se desestruturou, nem por isso a gente desistiu. Então, quero compartilhar isso com você. Às vezes pode parecer o fim, pode parecer que não vai mais dar, mas segue firme, confia, faz parte do processo. Não falaram que ia ser fácil, só falaram que a gente era capaz.
Bom, falei da demanda, pessoas pegaram e falaram assim pra mim, pra eu fazer vaquinha pra ajudar com a gente comprar as coisas que precisou. A gente perdeu a air fryer, o freezer, a geladeira, perdemos um monte de comida que a gente, né, perdeu tudo das comidas ali da cozinha. Os remédios do meu filho, remédio controlado caríssimo, o de cannabis, inclusive, R$ 350 mais ou menos custa o frasco, porque às vezes eu peço desconto e tal. Então o frasco custa R$ 350, perdi o frasco inteiro. Eu não vou fazer vaquinha, tá? Eu não vou fazer vaquinha pra pedir dinheiro pra ajudar com essas coisas. Ainda precisaria repor air fryer, né? Que air fryer foi com Deus. O fogão parece que tá com defeito também, ficou zoado, porque a água que eu joguei para apagar o fogo da geladeira, ela caiu toda em cima do fogão e desde quando isso aconteceu não ficou legal. Ele tá esquisito. Eu não vou fazer vaquinha, porque vaquinha eu acho que eu só vou fazer em casos de saúde, sabe? Se eu não estiver podendo trabalhar, eu não conseguir trabalhar, então só nesses casos. Aí hoje eu consigo trabalhar, se eu precisar, eu parcelo no cartão, a gente tem o cartão. Então, enfim, eu não acho que exista necessidade de fazer uma vaquinha, sabe, por esse motivo. Então, eu não vou fazer. Mas se um dia eu precisar por conta de saúde, aí beleza, aí eu faço uma vaquinha, tá? Então, não tem vaquinha. Ai, um comentário, gente, olha, um comentário que eu recebi, falou assim, ai, como você não sabia? Não tem, as cartas não te falaram? Gente, ó, vou pegar as cartas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo as cartas? Tá escutando elas falando? Se você ouviu, eu tenho um psiquiatra pra te recomendar. Que pariu, hein? É cada merda que a gente tem que ouvir te falar, gente. Para as cartas falarem alguma coisa, você tem que fazer uma pergunta. Então eu perguntaria: minha casa está para incendiar? Sabe? Teria que perguntar: minha casa está para pegar fogo? Para as cartas responderem objetivamente. Entendeu, gente? Não é assim que funciona. Não. E aí, alguns alertas que eu quero passar para vocês. Existem detectores de fumaça. Lembra que o problema do incêndio, principalmente, não é o foco do incêndio. O principal problema, a princípio, né, inicial, é a fumaça. A fumaça é extremamente tóxica, você não fica com oxigênio, então você não consegue respirar dentro dela. E é isso que realmente pode ser perigoso e letal durante um episódio como esse. Recomendação: abaixa e fica bem abaixo, se rastejando pelo chão, porque embaixo geralmente ainda tem oxigênio, dependendo da quantidade, né, de fuligem, de fumaça que já foi gerada. Então vocês precisam ter essa questão. Às vezes pode ser que a fumaça tomou tanto que às vezes não tenha mais oxigênio na parte de baixo. E olha, no nosso caso, com 30 minutos, a gente já só tinha mais meio metro de oxigênio. E esse eu não sabia, inclusive, né? Foi por isso que eu não abaixei, eu não sabia que precisava abaixar. Então, é uma orientação importante. É importante que vocês tenham cilindros de extintores como precaução e tenham rotas de fuga, caso necessário. Pensem em rotas de fuga em alguns eventos que podem acontecer. Estamos bem, todos bem, já fizemos o nosso tratamento médico, por isso que eu não estava aparecendo mais tanto aqui, por isso que eu não conseguia trazer os conteúdos, por mais que não tenha atingido o meu cenário ficou intacto, né? Tá, aqui não aconteceu nada, nem só sujou o tapetinho da porta, da entrada ali do estúdio, não aconteceu nada, a fumaça não entrou aqui, nem nada. Apesar disso, o problema é que eu não tava, não dava para mim, não por questões psicológicas, emocionais, não. Na verdade, a gente estava precisando fazer a limpeza de lá e fazendo a limpeza da casa, né, pra gente não continuar respirando aquela fuligem, que aquilo continuava intoxicando a gente. Então a gente precisava limpar o mais rápido possível. Então a gente ficou fazendo a limpeza, tirando tudo, e depois já passamos a tinta em cima ali do que a gente conseguiu limpar, apesar de ainda sair na mão, sair no toque, a gente já passou a tinta para que a tinta já aderisse aquilo na parede para parar de sair no oxigênio, porque senão a gente ia continuar intoxicado. Então, assim, a gente ficou muito ocupado com essa questão da limpeza, né? De manter de novo a casa um ambiente saudável e também eu não conseguia porque eu tava toda pintada de fuligem preta. Se eu aparecesse aqui, vocês iam ficar falando, meu Deus, o que aconteceu? Tanto que nas vezes que eu vim, eu tentei me limpar muito bem, amarrei muito o cabelo, prendi o cabelo para trás. Teve um vídeo que, inclusive, eu não tinha percebido ainda que meu cabelo tava com fuligem, que depois eu fiquei assim, nossa, eu acho que
deve estar aparecendo, mas ninguém percebeu. Graças a Deus ninguém percebeu. Então, por isso, gente, que eu desapareci daqui, foi por esse motivo. Mas está tudo bem. O Dudu ficou bem, ele não respirou absolutamente nada da fuligem, ele foi o único que não teve tosse, não teve problema. O meu filho, o João, respirou um pouquinho da fuligem, mas foi bem menos do que eu e o meu marido, tá? Então, assim, ele tá bem também, melhorou já. Meu marido também tá bem melhor. Eu também melhorei, graças a Deus. Então, assim, estamos todos bem. Agradecemos pelas orações, agradecemos pela preocupação de cada um de vocês. Mas, enfim, eu só vim trazer esse vídeo aqui para vocês para que eu pudesse explicar, né? Já que eu trouxe nas outras redes e às vezes a galera que tá aqui não está lá. Então, eu quis trazer para poder explicar para vocês um pouquinho o que tinha acontecido, tá? Inclusive, logo vou trazer o relato do incêndio mesmo lá no meu outro canal, onde eu conto as histórias dos inscritos, tá? Enfim, gente, muito axé pra vocês, um beijo e até o próximo vídeo.